advogada Carolina Siebra, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, que defende presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez um relato aterrador do grau de perseguição e arbitrariedade nos processos dos réus de 8 de janeiro. A advogada relatou que no processo de sua cliente foi juntado um relatório da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, de natureza jurídica desconhecida, com o levantamento das postagens da mãe da ré em redes sociais, inclusive com vídeos da vida familiar da mãe e com a fotografia da própria advogada, nenhuma das quais é ré ou investigada. Siebra disse: "Eu nunca tinha visto isso em processo algum. Colocarem a foto da advogada. É a primeira vez, mas dentro do cenário que a gente está vivendo, de ilegalidades, de excessos e de exceção, tudo é possível." Carolina Siebra questionou se a divulgação de vídeos da mãe da ré e da advogada seria uma resposta ao sucesso da Superlive promovida pela ASFAV para denunciar as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A advogada lembrou que no dia 8, o pai da presidente da ASFAV sofreu uma busca e apreensão e disse: "A gente entende isso como uma forma de nos intimidar. Talvez seja uma forma de nos intimidar, de uma forma sutil, mas a gente já sabia os riscos que corria por estar defendendo a verdade." Nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes nas cortes superiores, operações contra familiares de alvos não são uma novidade. Houve buscas e apreensões nas casas das mães dos empresários Luciano Hang e Otávio Facuri, por exemplo, assim como na casa da ex-mulher de Roberto Jefferson, divorciada dele há mais de 20 anos. Nas operações de busca e apreensão, todos os eletrônicos das famílias eram levados, inclusive de crianças que estavam tendo aulas remotas durante a pandemia. Contas bancárias de familiares também foram bloqueadas, como nos casos da esposa e advogada do então deputado Daniel Silveira e da filha do jornalista Oswaldo Eustáquio. No caso de Hang, o empresário foi incluído nos inquéritos de Moraes com base unicamente em uma reportagem da velha imprensa que jamais apresentou qualquer comprovação de suas alegações. O empresário processou a repórter e o jornal e, quando o caso foi analisado por um juiz de direito, reconheceu-se que a reportagem não atendeu ao menor dever de cuidado em averiguar os fatos. A Folha Política também é alvo de inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, sofreu busca e apreensão de todos os seus equipamentos e teve seus sigilos quebrados. Assim como no caso de Hang, os inquéritos se baseiam em relatórios e reportagens que são tomados como verdadeiros, embora produzidos pela concorrência, sem qualquer compromisso com fatos. Com base no mesmo tipo de informação produzida por fontes suspeitas, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar toda a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, com apoio e elogios dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 30 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. O inquérito vai sendo passado de relator em relator, enquanto a renda dos veículos continua sendo continuamente confiscada, privando empresas e famílias de seus meios de sustento. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a sobreviver, doe qualquer quantia à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá continuar trazendo informação que o cartel midiático não quer que você veja. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Oi, pessoal. Esse não era o vídeo que eu ia querer gravar para vocês hoje. Hoje eu queria falar sobre as inúmeras falas do ministro, trazendo um contexto jurídico do por que aquilo é uma aberração tão grande, e me deparei com outra grande aberração. Mas essa outra grande aberração me envolve diretamente, então por isso eu fui provocada pelos colegas a trazer para vocês essa história. Ontem eu entrei no processo da minha cliente, tinha sido juntado ao processo dela um relatório da Assessoria Especial de Combate à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. E nesse relatório, que ele faz um relatório sobre as mídias sociais da minha cliente, que por sinal ela nem tem, ele coloca as mídias sociais da mãe dela. Já não bastasse a mãe dela ter sido alvo de ataque por parte da mídia esse final de semana, onde colocaram um vídeo íntimo dela, um vídeo, eu digo íntimo porque ela tá de pijama no vídeo, eles colocaram no relatório também o perfil do Instagram da mãe dessa minha cliente, que nada tem a ver com os autos. E trazendo esse relatório, eles trazem também uma foto minha, que sou patrona do caso e nada tem a ver com a investigação, a não ser enquanto profissional. Olhem só, essa sou eu com a mãe da minha cliente em um almoço que ela ofereceu a mim quando eu estive em Fortaleza, que é a minha cidade natal. E eles colocaram essa foto aqui e matérias de jornal no qual a minha cliente saiu. E ele traz que conclui-se que ela não tem rede social, mas que no perfil da mãe dela foi encontrado fotos dela, óbvio, porque é a mãe dela, e fotos da advogada dela, onde ela agradece a assistência jurídica. Eu nunca tinha visto isso em processo algum, colocarem a foto da advogada. É a primeira vez. Mas dentro do cenário que a gente está vivendo de ilegalidades e de excessos e de exceção, tudo é possível. E tá aqui a possibilidade que nos trouxe também. Irei fazer uma denúncia à Ordem dos Advogados do Brasil e eu espero que providências sejam tomadas quanto a isso aqui. Mas a gente pode concluir que, como depois da super live, né, que o próprio jornal mostrou que foi um sucesso, que a gente conseguiu engajar mais, né, que a gente teve mais hashtags subidas no X e etc, toda essa história, a Gabriela sofreu, o pai dela sofreu uma busca e apreensão, e eu me deparo com a minha foto dentro dos autos. A gente entende isso como uma forma de nos intimidar. Talvez seja uma forma de nos intimidar de forma sutil. Mas a gente já sabia os riscos que corria por estar defendendo a verdade. Infelizmente, a Assessoria Especial de Desinformação não conseguiu chegar a um ponto em que haja desinformação, porque tudo que a gente traz com muita robustez de provas. Vamos esperar quais são as cenas dos próximos capítulos e como será o desenrolar dessa história toda. Obrigada, pessoal. Sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, a decisão da semana passada, que agora foi tornada pública, baseada unicamente em uma matéria jornalística, e também o pedido, a representação policial feita pelo delegado Fábio Alvarez Chor, porque ela é risível. Aqueles que estão nos acompanhando, ouçam isso.
o que fundamentou parte da decisão aqui na página 3 da representação policial, diz o delegado Fábio Alvarez de Chora. Neste tópico, observa-se que há a concentração das pessoas envolvidas, ele está tratando dos grupos de WhatsApp, as mensagens privadas, no sentido de dissimular a atividade irregular de patrocínio da campanha como atos patrióticos, e bota entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. Não, presidente, isso aqui não tem cabimento. Como se diz no Rio Grande do Sul, é para cair os butiás do bolso. Me caíram os butiás do bolso, a gente fala no Rio Grande do Sul. Compras de bandeiras para o dia 7 de setembro foram consideradas atividade irregular identificada nas conversas de WhatsApp. Eu me pergunto, senhor presidente, o que sobra para as manifestações violentas que são organizadas pela esquerda, pelo MST, que aliás não ameaçou invadir o STF. O MST já invadiu o prédio do STF, já invadiram o prédio do Congresso Nacional, e não houve nem perto, nem 1% do que estão fazendo contra quem falou em comprar bandeiras, suponho, do Brasil, para o dia 7 de setembro num grupo de WhatsApp. Olha, presidente, é algo que não dá nem para acreditar. Depois diz aqui o delegado, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ou seja, ele considera que supõe que seriam violentos ou violentas as manifestações, repito, que são então as do MST. Porque as manifestações de que eu participei pelo impeachment da Dilma, as manifestações que temos visto de quem vai com a bandeira do Brasil para a rua, salvo raríssimas exceções, às vezes inclusive de infiltrados, não tem nada a ver com as manifestações autoritárias da esquerda do MST. Diz aqui, apesar de serem propalados por meio de aplicativos de mensagens, não podem ser desprezados pelo Estado. Olha só, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, está supondo que serão violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, nem vou falar da minha contrariedade à utilização dessa expressão, o Estado é de direito e se defende a democracia, mas tudo bem. Não é um Estado democrático de direito. Ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Se isso aqui não é perseguição política, o que mais é? Nunca vi uma decisão nesse sentido, falando sobre os atos violentos do MST ou da esquerda, sobre o alto nível de propagação de violência entre aqueles que defendem a ditadura do proletariado a nu, ao vivo e a cores nos seus estatutos partidários. PT, PCdoB, PSOL, PSB, todos defendem o marxismo, todos defendem a ditadura do proletariado, todos são contra a democracia, todos defendem ditaduras mundo afora, todos quando chegam ao poder corrompem a democracia, como o PT fez com o Mensalão e depois com o Petrolão. Olha, senhor presidente, me caíram os butiás do bolso, como se diz no Rio Grande do Sul. Ou melhor ainda, no populacho, me caíram os butiás do bolso. Eu fico preocupado, presidente, porque nós precisamos justamente defender a democracia e as instituições. A Polícia Federal, que foi tão importante na Operação Lava Jato, que é tão importante para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, que é tão importante para o Brasil, como é tão importante qualquer corte constitucional mundo afora, porque defende a estabilidade do regime democrático por meio da defesa da Constituição, dos seus princípios e dos seus valores. Eu fico preocupado, senhor presidente, porque quando eu falo tudo isso, podem ter aqueles que acham que estou aqui, inclusive, desconfiando das instituições como tal, não jamais, mas desconfio das pessoas. Não à toa sou liberal. E o liberal diz que o homem não é livre se o governo não é limitado. E o Estado tem de ser limitado às suas funções básicas.
O Estado precisa garantir os direitos naturais e fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. O Estado não pode extrapolar as suas funções a ponto de prejudicar a confiança do cidadão no Estado, a confiança do cidadão nas instituições. Não é isso de que se trata este meu discurso. Pelo contrário, eu defendo a estabilidade institucional, eu defendo o equilíbrio entre as instituições, eu defendo a harmonia entre os poderes, e é por isso que chamo a atenção àqueles que seja no Parlamento, na Polícia Federal, no Ministério Público, que não tratei aqui, mas poderia ter falado também, ou no Supremo Tribunal Federal, tem por meio de suas decisões, suas posturas, suas falas, que quer que seja desafiado a estabilidade institucional e promovido perseguição política. Eu aqui digo, senhor presidente, e fiquei ansioso pelo dia que chegaria a esta tribuna nessa segunda-feira para falar, porque na semana passada, quando ocorreu tudo isso, não havia sessão. Digo aqui alto e bom som, senhor presidente, precisamos, como parlamentares, colocar a bola no centro do campo, como se diz no futebol, e estabelecer aquilo que é de fato a harmonia e a relação independente entre os poderes, e defender as nossas instituições, denunciando quem as ataca, onde quer que seja, ainda mais com argumentos risíveis, absurdos, patéticos, como esses trazidos nesta representação da Polícia Federal e nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado. Com a palavra